Olá, cirurgião dentista, eu me chamo Rafael Tavares e hoje eu vim falar de um assunto que está me intrigando e eu acho que também vai intrigar você. Como é que pode? Estamos chegando no segundo semestre do ano. Pois é, a gente piscou, era Réveillon até ontem e agora estamos chegando na metade do ano. E a pergunta que não quer calar, você tirou aqueles planos do papel, aqueles votos que você fez lá no Réveillon, lá na queima de fogos? Pois é. Se você não tirou do papel, significa que os seus planos estão ficando para depois. E você precisa, então, de um planejamento estratégico. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu quero que você entenda um pouco mais do método Superdoutores. Nesse artigo nós vamos falar sobre lucro, dentistas que querem ter lucro, mais tempo para viver com suas famílias, mais tempo para viver para si também. E é muito importante entender que a vida não está no faturamento, não está em faturar 100k. A vida está em ter mais lucro e qual o esforço que você está tendo para ter esse lucro. E tem muitas e muitas formas da gente falar de lucro. Lógico que a forma mais fácil é falar de faturamento, vender mais e automaticamente, ok, faturei, mas tem que falar de fluxo de caixa, margem de contribuição, lucro líquido, lucro presumido. Tudo isso você encontra no método Superdoutores. Um planejamento muito importante para a gente ter para o segundo semestre é exatamente esse. Quanto de esforço eu vou fazer no meu consultório clínica e quanto que eu vou ter de ROI, retorno sobre o investimento. E quando eu falo de esforço é tempo, esforço é dedicação, é estudo, é preparo. E muitas das vezes a gente vê o investimento monetário, dinheiro, mas o maior investimento de um negócio é o esforço da sua equipe, é o seu esforço como líder. E as dificuldades maiores apresentadas, segundo até uma pesquisa do próprio Sebrae, é que as pessoas elas têm muita dificuldade a liderar pessoas, gestão de processos e vendas. Muitas das vezes a gente foca todo o nosso esforço no marketing para vender mais e a gente não se preocupa em organizar a casa. Só que o mercado da odontologia, segundo pesquisa do próprio CFO, nós temos muitos dentistas crescendo cada vez mais, as instituições crescendo cada vez mais. Isso mostra para você que a necessidade de não só estudar mais técnicas odontológicas, mas também uma excelente gestão, para que você comece a diminuir o seu custo. Você sabe o que é um CAC? Custo de aquisição do cliente? Se você faz um anúncio e você vai lá e busca uma venda e você não trabalha uma recorrência em cima dessa venda que você buscou, certamente você vai ter um CAC gigantesco. Exemplo, vamos supor que eu pago R$100 para ter um cliente vendido, não é um lead, não é um interessado, um cliente venda. Esses R$100, se eu fizer um trabalho de gestão de marketing odontológico em cima do atendimento dos não interessados em agendar naquele primeiro momento, eu já vou reduzindo o meu CAC, pois 5% desses interessados eles vão ser convertidos numa avaliação. E se eu aumentar, então, o meu follow-up, que é seguir esses interessados, eu vou aumentar isso em 3 vezes mais. Eu vou aumentar em até 15%. Automaticamente eu reduzo o meu CAC, aumentando assim a minha margem de lucro. Deve estar muito complicado para você, você deve estar falando assim, nossa, é muita matemática, é muita coisa. Gente, precisa pensar, precisa reduzir o custo de vocês em toda a operação, não somente nessa. Você precisa ter uma inteligência, uma estratégia, um planejamento para o segundo semestre, para você parar de trabalhar muito e lucrar pouco. E o pior não é lucrar pouco, o pior é ver pouco a sua família ou se cuidar pouco. Então, primeira coisa que você tem que ter na mente, primeiro você tem que cuidar da sua saúde, depois da sua família e em terceiro do seu trabalho. Você vive para o trabalho e a vida passa. Piscou, vai acabar o semestre, vai acabar o ano, vai acabar a vida. E você está nesse mocho, não saindo do lugar.
Isso é muito triste na odontologia. Ver pessoas de 5, 10, 15, 20, 30 anos de odontologia estagnadas, paradas, ou pior, declinando, sentindo cada vez menos pacientes, sentindo que tem que trabalhar cada vez mais e tendo cada vez menos lucro. Ou pior de tudo, ainda pode piorar, exato. Pessoas que não sabem nem quanto elas têm de lucro, elas não têm organização financeira nenhum e sem organização financeira não tem como fazer um planejamento estratégico, pois planejamento estratégico para o segundo semestre é necessário começar com diagnóstico. Quando você vai fazer uma cirurgia, você pede exames para ter um diagnóstico e então você botar a mão na massa. O método dos superdoutores, ele funciona exatamente assim. Nós fazemos um diagnóstico financeiro do seu consultório ou clínica, nós te ensinamos a ter uma mentalidade financeira e aí então nós estamos preparados com dados para fazer um planejamento estratégico e desenhar um mapa para o seu sucesso. O que é sucesso para mim? E eu espero que seja também para você, não é faturar 100 mil reais. Sucesso para mim é que você tenha lucro, ou seja, dinheiro para você e para sua família, que você tenha tempo, que você não fique se matando no mocho e que você consiga ter pessoas, uma equipe qualificada, que você possa tirar férias e o seu consultório não fique fechado, que você possa tirar férias e que o seu consultório continue tendo os mesmos resultados, que você possa sair do seu consultório e ter uma cultura organizacional de resultados, pessoas ali envolvidas com a sua liderança. Para isso, nós desenvolvemos um método com 6 pilares, são vários e vários mentores especialistas e aqui você vai encontrar todos os detalhes necessários para que você consiga estruturar a sua mentalidade como líder empresário e estruturar todo o composto empresarial para que você tenha de verdade lucro e tempo. E não menos importante, que você tenha uma odontologia ainda mais humanizada, pois marketing e gestão não faz com que a sua odontologia fique robotizada, faz com que ela fique eficiente, inclusive seu processo de humanização, pois se você é um excelente dentista e faz uma odontologia humanizada hoje com o seu paciente, você imagina se você fizer essa odontologia humanizada através de toda a sua equipe antes do paciente estar com você, desde o primeiro atendimento, e até a recompra, ou seja, meses depois, 6 meses, 7 meses depois, ele vindo tendo uma odontologia ainda humanizada, um contato com a sua equipe até que ele volta ou indica mais pessoas. Tudo isso faz com que seu custo de aquisição de leads, seu custo de venda, seu custo caia e que você venda mais, que você tenha recorrências, indicações e que você tenha maior taxa de aproveitamento dos leads que entram, mais aproveitamento do investimento que você coloca na captação de novos pacientes. Tudo isso em detalhes você vai entender com números, com processos e com mentores específicos de cada área. Mentores que têm anos e anos de perícia e experiência em suas áreas. Direito odontológico, contabilidade, gestão de processos, gestão de pessoas, marketing, anúncio, gestão de mindset, tudo isso, gestão pessoal, tudo isso você vai encontrar no método Superdoutores. Você quer entender como funciona o método? Marca uma reunião com a gente. Essa reunião é gratuita, ela dura em torno de 30 minutos e um especialista vai te mandar um cadastro, você vai preencher, nós vamos identificar os gargalos, bater com você o que é necessário para esse planejamento do segundo semestre ou em qual fase você esteja do ano e você vai desenvolver o plano de ação do método Superdoutores. Vai ver que dá certo e aí você então contrata o nosso serviço, por quê? Com a certeza de que é um método sólido e que não é um gasto, é um investimento. Investimento diferente do gasto, o retorno volta. E aqui volta com força, volta mesmo. Tem que voltar, porque nossa missão é resgatar a dignidade da sua odontologia e fazer com que você tenha lucros exponenciais, um crescimento sólido. É isso que eu quero para você e é isso que eu quero para todos os dentistas do país. Esse é o maior treinamento de negócios para dentistas do Brasil. Forte abraço, beijo do Rafa, clica no link, eu estou te esperando.
do outro lado.